quais são as variações de painéis, então? Para a gente definir certinho um parâmetro do que existe no mercado e quais são as possibilidades para você utilizar. Então, você tem os painéis estruturais, que são painéis que são autoportantes, que você consegue resolver tecnicamente uma construção inteira sem a utilização de pilares e vigas. Então, você consegue a solução completa sem pilares e vigas. Depois disso, você tem também a possibilidade de painéis de fechamento, que daí esse painel, não necessariamente você precisa ter uma alta resistência. Você tem uma resistência, mas você não precisa ter uma resistência efetiva para aguentar, para suportar uma carga muito elevada. Então, eles são painéis de fechamento. Então, você pode aí baratear o sistema e deixar ele para essa função específica. Então, seria uma segunda modalidade de painel. A terceira modalidade de painel é o painel para laje. Você tem painéis específicos de vários fabricantes, onde esses fabricantes desenvolveram um painel para laje. Esse painel, na maioria das construções, um comparativo que eu já fiz, inclusive, o painel de laje, ele só viabiliza em algumas situações específicas, quando ele se dilui no custo global da obra. Na maioria dos casos, você usar por exemplo, uma laje treliçada já vai te atender, já vai solucionar o seu problema, a sua necessidade, na realidade, não problema, a sua necessidade, e não há necessidade de você trabalhar daí com painel monolítico. Então, é mais específico alguns pontos. Existe também os painéis monolíticos para a escada, que daí são projetos especiais. Aí a gente já está entrando numa linha de projetos especiais, né? Soluções especiais, vamos dizer assim, que são, por exemplo, escadas em painel monolítico, em EPS, que você tem uma versatilidade, uma agilidade na execução, sem a necessidade daquele monte de forma, armação e tudo mais. Você consegue ganhar muita velocidade nessa etapa de obra, e você consegue resolver muita coisa. Algumas exceções que podem acontecer são escadas que tenham um design, vamos dizer assim, muito arrojado e que fujam do princípio do sistema de painel monolítico, que o sistema não consiga atender. Quem faz essa análise técnica? A indústria. Então você vai mandar o teu projeto, a indústria vai verificar, vai analisar e vai passar para você a viabilidade, vamos dizer assim, desse sistema. Se você consegue solucionar a sua escada com o sistema de painel monolítico, tá? Quem dá essa resposta é a indústria. Um outro painel também, um outro tipo de painel, que são painéis especiais também, são painéis que são desenvolvidos para vigas. São vigas em EPS, no mesmo princípio de painéis monolíticos. Então, essas vigas, você consegue ter uma versatilidade na obra, uma agilidade também, porque você não vai precisar daquele monte de forma, você já pode executar ela no processo construtivo do monolítico ali, e você já vai rebocando ela, concretando, enfim, você ganha velocidade. E uma característica dela também é que você consegue diminuir as seções em comparativo com o sistema convencional. Uma outra possibilidade também de painel especial são os painéis específicos para pilares. Por exemplo, pilares isolados, pilares decorativos. Você consegue desenvolver esse produto. Quanto mais elaborado, você vai acabar agregando mais valor, mas mesmo assim ele sai ainda mais em conta do que você executar essa questão de um pilar em alvenaria convencional. Ele suporta uma quantidade de carga elevada e você consegue, na maioria das vezes, dimensionar de tal forma que esse pilar vai ficar numa seção menor. Além disso, também, existem daí o último elemento, que é o elemento decorativo. O que seria esse elemento decorativo? Por exemplo, volumes de fachada que você pode trabalhar. Você pode trabalhar de várias formas. Você pode ter uma
residência ou uma outra construção qualquer que você queira, uma construção já existente em alvenaria, que você quer mudar, por exemplo, a fachada dela. Você consegue transformar essa residência, essa fachada de uma edificação, utilizando esse sistema de elementos decorativos. Ele é mais caro? Não, ele é mais barato do que a alvenaria e ele é muito mais versátil. Você consegue ter vários outros formatos, você consegue ter soluções muito mais viáveis, vamos dizer assim, do que em alvenaria convencional. Como marquises, você consegue fazer pergolado, elementos com desenhos específicos. É claro que lembrando que quanto maior o nível de personalização, consequentemente, você vai ter um maior custo por metro linear desse elemento decorativo.